Olá! Sabe, o nosso sistema de leis, ele foi pensado por séculos para lidar com o mundo físico, né? Com coisas que a gente pode tocar. Mas e quando o crime vai para o mundo digital? Um lugar que não tem matéria, não tem fronteira física? Essa é a grande questão que a gente vai desvendar hoje sobre o crime cibernético. Para a gente começar a entender isso, vamos voltar no tempo para um caso que, olha, é surpreendente. Lá nos anos 80, a Suprema Corte da Califórnia tomou uma decisão que hoje parece até bizarra. Eles decidiram que copiar um software não era roubo. E a justificativa, como está aí na citação, é que os impulsos eletrônicos eles não são tangíveis, não eram um artigo que se pudesse pegar e levar. Essa decisão, logo de cara, já mostra o nó que a tecnologia deu na cabeça da lei. E essa decisão dos anos 80, ela joga a gente direto na pergunta fundamental. Pensa bem, copiar um arquivo é a mesma coisa que roubar um carro? Se um crime digital não deixa um buraco na prateleira, ele é mesmo um roubo? Foi essa confusão toda que obrigou o sistema legal a parar e repensar tudo, desde o que é propriedade até o que é, de fato, um crime. E é exatamente por aí que a gente começa a nossa primeira parte. Vamos dar uma olhada em como as leis antigas, feitas para o mundo de objetos, simplesmente não encaixavam nesse universo digital que estava nascendo. Aqui, o choque de realidade fica muito claro. De um lado, no mundo físico, a lei estava acostumada com propriedade tangível, tipo um livro. Já no digital, a propriedade virou impulsos magnéticos. A invasão física se transformou em acesso não autorizado. E o valor, então? O roubo de um livro tem um custo ali físico, do papel, mas o roubo dos mesmíssimos dados em formato digital, nossa, pode valer milhões. As definições antigas simplesmente não serviam mais. Bom, com esse colapso dos conceitos, o sistema legal teve que correr atrás, né? Não tinha outro jeito. Nesta próxima parte, a gente vai ver como os legisladores começaram a criar um novo livro de regras, um feito especialmente para o crime na era digital. Essa resposta da lei se concentrou basicamente em 3 pilares. Primeiro, vamos definir o que é propriedade digital e transformar o acesso sem permissão em crime. Segundo, criar leis para proteger a privacidade dos nossos dados, das nossas conversas. E terceiro, proibir de vez o uso de computadores para fraude e espionagem. Bem direto ao ponto. E um exemplo clássico disso é a Lei de Fraude e Abuso de Computadores lá dos Estados Unidos. Ela é de 1984 e, na época, criminalizava o acesso a computadores protegidos. Só que, o que isso significa hoje em dia? Basicamente, qualquer aparelho conectado na internet. Ou seja, uma lei antiga virou uma ferramenta superpoderosa contra o crime cibernético moderno. Mas, ter a lei no papel é uma coisa. Fazê-la valer na prática, a história é outra. Mesmo com todo esse arsenal legal novo, processar crimes cibernéticos continua sendo um baita desafio. Mas por que é tão difícil assim? Bom, para começar, não tem impressão digital. A evidência é super complexa. Imagina tentar explicar um ataque de buffer overflow para um júri. E tem mais, os criminosos agem de qualquer lugar do mundo, o que vira um pesadelo de jurisdição. E, talvez o mais surpreendente, é que muitas vezes as próprias vítimas, como bancos, preferem ficar quietas para não ter publicidade negativa. O resultado? Muitos crimes nunca nem chegam a ser julgados. E esse número aqui na tela resume perfeitamente o tamanho do problema internacional. Mais de 70 países têm suas próprias leis de crimes cibernéticos. Imagina só, um hacker pode estar no país A, usar um servidor no país B para atacar uma vítima no país C. Tentar coordenar uma investigação entre todos eles é uma tarefa, assim, monumental. Já que a lei tem esses limites todos, a gente precisa de outro guia, né? E aí entra a ética. O que a gente faz quando a lei não dá uma resposta clara sobre o que é certo ou errado? E é essa a pergunta que move a discussão. Se uma coisa não é ilegal, isso quer dizer que está tudo bem fazer? É exatamente nesse ponto que a ética se torna indispensável. A diferença entre lei e ética é crucial aqui. As leis são regras formais, escritas, que valem para todo mundo e são aplicadas por juízes. A ética, por outro lado, é um conjunto de princípios pessoais, profissionais, e o único juiz é a nossa própria consciência. A lei diz o que a gente tem que fazer. A ética ajuda a gente a decidir o que a gente deveria fazer. Para isso não ficar só na teoria, vamos pensar num cenário bem real, uma coisa que especialistas em segurança vivem todo santo dia. Imagina a situação. Uma pessoa que trabalha com segurança descobre uma falha gravíssima num software. Um software que está instalado em milhões de computadores. O potencial de estrago é gigantesco. E aí, não tem uma resposta fácil, né?
A lei não diz exatamente o que fazer nesse caso. Então, qual é a atitude mais correta? A decisão aqui é puramente ética. E as opções, nossa, são bem complexas. Divulgar a falha para todo mundo imediatamente, isso alerta os usuários, mas também entrega de bandeja a informação para os criminosos. Contar só para a empresa e esperar eles consertarem, isso deixa milhões de pessoas em risco enquanto a correção não sai e ela pode demorar. Cada caminho tem uma consequência ética pesada. E é aqui que a gente chega na grande lição. A lei, ela define o mínimo que a gente tem que fazer para viver em sociedade, sabe? É o piso. A ética, por outro lado, nos desafia a ser melhores, a alcançar o padrão mais alto de conduta. É o teto. Elas não são inimigas, pelo contrário, elas se complementam. Então, fica aqui a reflexão final. No mundo feito de código, qual é o nosso código de conduta? Nesse universo digital, onde as leis ainda estão tentando alcançar a realidade, talvez as regras mais importantes sejam aquelas que a gente define para nós mesmos. Obrigado por acompanhar esta análise.